Meu nome é Paula Lebkuchen, eu sou a esposa do Robson, eu sou casada com ele já há 1 ano e eu sou formada em biomedicina, também agora estou no 3º ano de medicina e isso me ajuda bastante na missão a praticar o que eu gosto. E eu nasci num berço cristão, mas o que me fez ter mais relação com Cristo foi após eu sair da igreja, a busca do Robson pela verdade me fazia querer saber essa verdade para poder explicar para ele as coisas que ele me perguntava, as dúvidas, e saber o que tinha de diferente nessa igreja, em mim, no que eu acreditava. Então essa busca dele me fez buscar mais ainda o Cristo que eu já conhecia. A minha família já era cristã, né, na igreja, então eu nasci, era levada na igreja, fui apresentada, minha mãe lia a escolinha da escola sabatina para mim, a lição. E assim, eu sempre fui à igreja com minha avó, com a minha família, com as minhas primas, mas na adolescência eu me frustrei um pouco, né, com a igreja e eu saí. E assim, eu percebi que na verdade eu saí pelos motivos errados, porque eu estava na igreja pelos motivos errados. E aí eu percebi que eu não estava na igreja por Jesus. Eu estava ali buscando outras coisas, era uma conversa com um amigo, ou era porque eu tinha que obedecer minha mãe, ou alguma coisa assim. Então, com o passar do tempo, eu conheci o Robson, e aí eu fui vendo que faltava algo na minha vida, sabe? Eu ia já estar no meio da balada, estar nas coisas, já não me fazia feliz. Eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim. E teve uma vez que para mim me chocou bastante, foi que nós estávamos num bar, nessa época eu e o Robson ainda namorávamos, e estava lá bebendo com os amigos nossos, e a gente falando de Jesus. E assim, sempre os assuntos caíam para mim sobre Jesus. Não era eu que começava, meus amigos começavam a falar sobre Cristo, sobre igreja, essas coisas, e eles me cobravam respostas, né? E aí eu falando para eles o pouco que eu entendia, e aí meu amigo virou e falou assim, tá, mas o que você tem de diferente de mim? Porque você conhece Jesus, eu também conheço. Mas você tá aqui bebendo a mesma cachaça que eu. Então o que tem de diferente aí? Que eu não tô vendo. E foi aí que minha ficha caiu. Que eu vi que realmente não tinha nada de diferente entre eu e ele. E eu estava pregando algo que eu não vivia. Então depois desse dia que a minha ficha caiu, eu continuava indo para os mesmos lugares, só que eu já me sentia mal. Tinha alguma coisa me incomodando, tipo, Paula, seu lugar não é aqui. E aí comecei a ler mais a Bíblia, o Espírito Santo me tocava, tipo assim, à noite já tinha épocas que eu nem fazia mais oração antes de dormir. E aí eu comecei a ver que aquilo estava me fazendo muito mal, que aquele vazio, festa nenhuma ia me preencher. E eu comecei a buscar a Deus, e o Robson sempre me enchendo de perguntas, porque como eu estava fora da igreja, às vezes ele ia me deixar na igreja e ele falava assim, tá, mas por que isso, né? Por que você está indo na igreja? Ainda mais dia de sábado, que louco! E aí eu comecei a mostrar para ele, tentar mostrar para ele. E para mostrar para ele, eu tinha que estar mais perto de Deus. E aí eu queria mostrar para ele também um pouco do Jesus que eu conhecia, porque eu sabia que senão não ia ter como. Como que eu ia me consagrar de novo a Deus e namorar com ele? E eu queria casar com ele, né? Eu amava ele, eu amo ele. E como que eu ia ficar com ele se ele não tivesse os mesmos princípios que eu? Porque, imagina, eu ia na igreja no sábado e ele já ia pro pagode sertanejo e tudo no sábado na hora do almoço. Não ia ter como. Então eu comecei a mostrar pra ele aquilo que eu acreditava. Mas sempre aos poucos, porque eu sabia que eu ia assustar ele. E aí nessa busca de querer encontrar mais Jesus, aí realmente eu tive meu encontro com Deus. Nós casamos, eu já estava muito mais perto de Deus do que antes. Que nisso que eu ficava buscando a Deus e querendo me encontrar com Ele, eu ia mais à igreja, eu lia mais e eu sentia que eu precisava me batizar, eu já estava fazendo tudo certinho, mas eu ainda me sentia incompleta. E aí eu conversei com ele, eu falei, olha, eu quero voltar para a vida que eu tinha com Deus, na verdade agora de uma forma mais sincera, porque agora eu realmente entendo o que eu estou fazendo ali. Eu não estou ali para conversar com alguém ou porque alguém me obriga, eu estou ali porque eu amo Jesus. E aí eu fui conversando com ele e falei, né, que eu queria voltar e eu não queria mais fazer nada de errado. E ele foi se interessando, cada vez ele foi perguntando mais, e quando eu vi ele estava mais interessado até do que eu em conhecer Jesus. E foi aí que eu aproveitei a oportunidade de dar a Bíblia para ele, no Natal, e aí a gente estudou e ele me impressionou muito na empolgação por querer conhecer Jesus, porque eu não imaginava, eu nunca imaginei assim, ele daquele jeito, tão festeiro, tão, né, assim, dessa forma que não condiz com o que a Bíblia diz, querendo saber mais. E isso também me impulsionava mais a conhecer Jesus. E aí, passou um pouco de tempo, acho que foi menos de 6 meses, a gente casou. E aí, continuamos estudando Bíblia, fazendo estudo bíblico, e ele se batizou e eu me rebatizei junto com ele, e meu sogro e minha cunhada. O Kalel, minha mãe, sempre querendo que eu voltasse para a igreja, ela falava assim, hoje tem uma pregação que você vai gostar.
porque ele é animado, vai falar de uma coisa que você gosta. Minha mãe sabia, eu sempre queria ajudar alguém, né? Só que era de uma maneira diferente do que hoje eu entendo como missão. E nessas pregações que o Modesto fazia, numa dessas ele pregou sobre missão. E eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, é aqui que eu vou me encontrar, é aqui que eu vou viver o Evangelho de Deus. E aí, numa dessas, eu falei, mãe, eu quero ir, eu preciso ir. Nisso nós já estávamos casados, eu e o Robson. E minha mãe conversou com o Modesto, se não haveria oportunidade de ir numa missão que foi a do Peru. E quando ele falou assim, não, tem lugar para ele sim. Aquilo meio que me pegou de surpresa, porque eu não imaginava que fosse algo tão rápido. Eu sempre pensei em fazer bem aos outros, em ajudar com o que eu soubesse, né, com qualquer coisa. Mas eu nunca imaginei que de fato eu estaria fazendo isso, porque para mim parecia um pensamento muito longe. Mas aí o Modesto falou, não, tem vaga. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou convencer o Robson, né? Mas foi até fácil convencer ele, porque ele sabia desse meu desejo de fazer missão. Só que meu desejo de fazer missão era muito egoísta. Porque eu falava assim, eu quero ajudar os outros, mas desde que eu não saísse da minha zona de conforto. Tipo assim, eu poderia ajudar com o que eu pudesse, mas eu tinha que estar no meu conforto, não podia ter algo que não me agradasse ou que roubasse muito meu tempo. E aí eu vi que não é assim. Na missão eu percebi que você tira seu próprio eu e joga fora, porque o que importa não é você, é o próximo. E foi lindo assim a primeira missão para mim, porque realmente me transformou. Eu acho que eu precisava disso depois que eu voltei para a igreja, para realmente me firmar, porque ali eu vivi o verdadeiro evangelho, que é o ID. Assim como você recebe o ID, você não consegue mais ficar parado. Um conselho que eu daria para um jovem, que assim como eu achava que a igreja era um fardo, que era um peso carregar aquilo nas costas e achava que no mundo ia achar felicidade, ou que liberdade significa felicidade, essa liberdade tão que usurpa o nosso próprio eu, que você se doa para coisas que não é bom, seria que não ter medo de estar ao lado de Deus. Porque tudo que você faz ao lado de Deus te supre essas necessidades e supre aquele buraco no coração que festa nenhuma, que nada que você acha que vai ser longe de Deus vai suprir.